Bom dia. Bom dia. Bom, ontem eu divulguei ali o resultado, né, da atividade avaliativa. Não sei se tu tem alguma pergunta, Breno, sobre o resultado ali. Não. Foi dentro do que tu esperava? Na verdade, a primeira atividade eu não fiz. E a segunda, eu fiz a primeira, mas eu não entreguei, porque eu tô atrasada nessa matéria. Ah, tu Então não eu fiz entregou? a primeira. É. Ah, então tu vai ter que fazer aquela atividade de recuperação, então será? Qual atividade, senhor? É no fim de semestre? Como que é? É, é. É porque nessa aqui tem dois trabalhos e uma atividade individual, né? Que vale 50% da nota. Sim. Tá, eu vou ir assistindo e tentando recuperar daí o que eu perdi Aham. e fazendo as perguntas. Então tá. Então eu vou, na aula de hoje, falar sobre o conceito de base de espaços vetoriais, e apresentar então uma alternativa ao cálculo dos coeficientes, porque na forma tradicional, quando a gente calcula os coeficientes de um vetor numa base, tem que resolver um sistema de equações, e isso é muito custoso, gera muito esforço e despende muito tempo. Existe uma fórmula de cálculo direto dos coeficientes usando uma operação que chama produto escalar, né? Esta operação é bem mais econômica e é bem mais direta também. Então eu vou apresentar aqui, vou fazer uma pequena revisão ali do conceito de base, falar sobre espaço vetorial de dimensão finita e depois apresentar o produto escalar. Então vou compartilhar aqui. Bom dia, Giovana. Está entrando agora, tudo bem? Bom dia, tudo. Tu entregou o trabalho 2 ali, Giovana? Que é aquele que eu divulguei a nota ontem? Sim, entreguei. Aham. E a nota estava com o que tu esperava? Na verdade, eu nem vi que foi postada. Deixa eu olhar aqui. Não é, vocês não recebem ali no aplicativo ali, um aviso? Ah, é que eu desinstalei o aplicativo do meu celular, mas eu vou instalar de novo e eu vou ver. Ah, tá. Então tá, pode ver em outro momento, não tem problema. Então eu vou minimizar esse quadrinho aqui, pessoal, para ficar mais a tela mais confortável aqui, ó. Então, conceito de base, né, de um espaço vetorial. Então, desculpe, o conjunto B, o 1, etc., o N, é uma base de um espaço vetorial V, satisfaz as duas condições abaixo, né? Esse conjunto é linearmente independente, que nós vimos então que essa definição exige que qualquer combinação linear desses vetores que resulte no vetor nulo só tem a solução trivial, né? Ou seja, todos os coeficientes da combinação linear devem ser iguais a zero simultaneamente, e que o conjunto B é o conjunto gerador do espaço V, isto é, todo vetor do espaço V é a combinação linear dos vetores do conjunto B, que é chamado de base. Então, quando essas duas condições são satisfeitas simultaneamente, o conjunto é uma base do espaço vetorial V. Então, lembre lá do exemplo do sistema RGB, né? O vermelho, o red, green, o verde, e o blue, o azul. Essas três cores são a base, né, do modelo matemático que é o chamado sistema RGB, que gera, através das
combinações dessas três cores básicas, os elementos, as cores que a gente vê aqui no monitor do computador, no celular, na TV, em todo dispositivo eletrônico, né, praticamente tem esse modelo. Se não for o sistema RGB, é uma base alternativa, porque a base não é única, como a gente vai ver aqui nos exemplos. Então, a gente chama de base canônica do R2 a base formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. A gente já viu em exemplos anteriores que esse conjunto é linearmente independente e ele gera todo o espaço R2, porque qualquer vetor do R2 é um vetor da forma XY, né? E o XY é o resultado desta combinação linear aqui. X vezes o vetor 1, 0, mais Y vezes o vetor 0, 1. Né? Porque, vejam, para resultar o par XY aqui no final, né, como o primeiro vetor só tem 1 e 0, né, na primeira posição é 1 e na segunda posição a coordenada é igual a 0, ao multiplicar por x só vai dar um x aqui na primeira coordenada, né, na segunda vai dar 0. E aqui é o contrário, digamos assim, y vezes 0, 1 vai dar 0 na primeira coordenada e y na segunda coordenada. Então, quando eu somar esses dois, vai dar o vetor xy. Então, todo vetor do R2 é gerado por uma combinação linear dos vetores do conjunto 1, 0 e 0, 1. Então, essa é a chamada base canônica, né? Esse termo é usado porque essa base é a base mais simples, né? Formada por vetores unitários, ali, que só tem uns e zeros nas suas coordenadas. Por exemplo, né, vamos imaginar aqui o vetor 3, 4. Né? Então, esse vetor é nada mais do que o resultado da combinação. Ó, 3 vezes o vetor 1, 0, mais 4 vezes o vetor 0, 1. Então, se eu chamar esses vetores de U1 e U2, respectivamente, né, o vetor 3, 4 é resultado dessa combinação, ó, 3 vezes o vetor 1 mais 4 vezes o vetor 2. Né? Então, essa é a ideia, né, de que dois vetores do R2 formam a sua base. Né? Qualquer outro vetor é a combinação desses dois. Ó. Por exemplo, outro exemplo aqui, 5 menos 8. Né? É 5 vezes o vetor 1, 0 mais menos 8 vezes o vetor 0, 1. Né? Então, o vetor 5 menos 8 é o resultado desta combinação aí destacado na tela. 5 vezes o vetor 1 mais o menos 8 vezes o vetor U2. Então, essa forma de denotar os vetores, assim, pessoal, com o índice, né, o 1 e o 2, é para enfatizar que as bases são conjuntos ordenados. Né? Então, este aqui é o primeiro vetor, daí vem o índice U1, e este aqui é o segundo vetor. Né? Existe uma ordem. Se eu trocar a ordem, a base se altera. Um outro exemplo de base do R2 é esse conjunto aqui, formado por o vetor 1, 1 e o vetor menos 1, 1. Esse conjunto é linearmente independente, porque se eu fizer aquela famosa igualdade, né, A vezes o primeiro vetor, mais B vezes o segundo vetor, igual ao vetor nulo do R2, que é o 0, 0, isso equivale a A, A mais o vetor menos B, B, igual ao vetor nulo. Ou seja, somando A com menos B dá A menos B, A mais B na segunda posição, terei um sistema de equações com a primeira equação A menos B igual a 0 e a segunda equação A mais B igual a 0. Então, para eu resolver esse sistema, a maneira mais direta é somando as duas equações, porque daí eu vou eliminar o menos B somado com o mais B. Então, somando essas duas equações, eu obtenho, né, que a primeira equação se mantém, A menos B igual a 0, e a segunda equação fica A mais A, que é igual a 2A, menos B mais B dá 0, e 0 mais 0 igual a 0. Então, 2A igual a 0 implica A igual a 0 dividido por 2, que é 0. Substituindo a primeira equação, concluo que também o B igual a 0, ou seja, o conjunto formado pelos vetores 1, 1 e menos 1, 1 é linearmente independente. Né? Então, essa é uma das exigências para ser uma base. Então, agora eu quero determinar que esse conjunto, né, formado pelos vetores 1, 1, menos 1, 1, ele gera todos os vetores do R2. Então, para isso, eu tenho que supor lá que um vetor XY qualquer do R2 é
o resultado da combinação linear desses dois aqui. Então, eu vou ter que descobrir, né, nesta equação que está destacado na tela aqui, ó, quais são os valores do A e do B que eu tenho que colocar aqui, para que o resultado final desta combinação seja o vetor xy. Vejo que agora eu não consigo resolver isso de modo direto, né, diferentemente da base canônica, porque na base canônica eu tinha o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Né, então eu colocava x e y e pronto, estava resolvido o problema. Então eu tenho que desenvolver essa igualdade aqui, ó, fazendo então as operações de multiplicação. Multiplico o vetor 1, 1 pelo valor A, fica vetor A, vírgula A, mais B vezes menos 1 dá menos B, e B vezes 1 dá B. E agora eu somo as coordenadas correspondentes, A menos B, na primeira coordenada, e A mais B, na segunda coordenada. Vejam que nessa igualdade aqui, ó, as incógnitas são os valores do A e do B. O x e y é um vetor conhecido, tá? Então, eu tenho que A mais B, ó, a primeira coordenada, A menos B tem que ser igual a x, e a segunda coordenada, A mais B, tem que ser igual a y. Então, eu tenho um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Tá? Então, tem que ser interpretado, né, esse sistema, observando que o x e o y é um vetor dado e A e B são as incógnitas. Eu quero descobrir A e B para qualquer vetor xy. Essa é a pergunta. Então, da mesma forma que eu fiz ali na parte anterior, eu vou somar essas duas equações para eliminar o B da segunda equação. Então, fazendo isso, né, eu terei na segunda equação, na primeira equação, melhor dizendo, A menos B igual a x, ela se mantém, e a segunda equação, 2A igual a x mais y. E eu quero descobrir o A, então eu resolvo esta segunda equação expressando o A como o resultado da divisão, x mais y sobre 2. E agora eu vou substituir este resultado aqui no lugar do A lá na primeira equação. Primeira equação eu tenho A menos B igual a x, substituo x mais y sobre 2 menos B igual a x e vou resolver essa equação aqui, ó, destacada na tela, né? Vou resolver para a incógnita B. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou subtrair x mais y sobre 2 ali do lado direito da equação. Então, fica menos b igual a x menos x mais y sobre 2. Tem que cuidar aqui que eu tenho que fazer o cálculo do MVC, que é 2. Fica 2 vezes x menos o x mais y. Tem que botar um parênteses aqui por causa do sinal de menos, né? Então, fica 2x menos x, que dá x, e menos y. Ou seja, o menos b é x menos y sobre 2. Como eu quero saber o valor do b, eu multiplico esta igualdade aqui de baixo, que está destacado agora na tela. Multiplico por menos 1, obtendo que o b é y menos x sobre 2. Então, estas são as quantidades que eu tenho que usar aqui na combinação linear. O a é x mais y sobre 2 e o b é x menos y sobre 2. Ou seja, né, todo vetor do R2, a partir desses vetores da base aqui, o vetor 1, 1 e o vetor menos 1, 1, é resultado dessa combinação linear aqui. Para obter um vetor xy qualquer, a gente tem que fazer essa combinação. O A, que é x mais y sobre 2, multiplicado pelo vetor 1, 1, mais o B, que é y menos x sobre 2, multiplicado pelo vetor menos 1, 1. Tá? Então, esta igualdade aqui demonstra que todo elemento, todo vetor do R2, que é um vetor xy qualquer, é resultado desta combinação linear dos elementos da base 1, 1, menos 1, 1. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Oi. Eu só fiquei com uma dúvida quando eu estava vendo esse conteúdo. Todo esse processo ele faz parte para demonstrar que um vetor é linearmente independente? É tudo isso? Não, não. São duas etapas. Para demonstrar que o conjunto é linearmente independente, é essa etapa aqui, ó. Quando tu faz a combinação dos dois vetores igual ao vetor nulo. Tá? Bom, aí tu desenvolve aqui o sistema. Ó, então tá aqui, ó. Quando eu concluir que o A é igual a 0
e que o B é igual a zero, e está escrito aqui, ó, eu até comentei, mas não tem problema. Isso prova que o conjunto é LI. Então aqui, ó, essa é a primeira etapa que tu prova que o conjunto é linearmente independente. É que são duas etapas. Tu tem que provar que o conjunto é linearmente independente e que ele gera todo o espaço R2. Ó, vamos olhar aqui a definição. Eu tava igualando a x e y. Hã? Eu tinha igualado a x e y nos exercícios. Ao invés de 0. É que tu vai fazer x e y se for a base canônica. Tá. Quando é a base canônica, a gente não precisa nem... Digamos assim, se eu botasse um espaço em branco aqui, né? E um outro espaço em branco aqui... Como eu tenho só zeros e uns aqui, eu não preciso nem desenvolver um sistema, porque... digamos assim, dá para fazer de cabeça, né? Pego essa igualdade aqui. Para completar de modo que dê x e y no resultado final, eu tenho que colocar o x aqui no primeiro vetor, multiplicando, né, o primeiro vetor, e o y multiplicando o segundo, porque são zeros e uns, entendeu? Sim. Agora, se tu pega uma outra base como essa aqui, né, então, ó, primeiro prova que o conjunto é LI, e agora pega uma combinação linear que o resultado final é o vetor xy, mas agora tu tem que descobrir esses valores de A e B aqui. Porque observa, se tu botar x e y aqui, ó, não vai dar x e y no final. Sim, tá bom. Tá? Então aí tu desenvolve esse sistema e consegue descobrir. Ó, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Vamos pegar esse vetor, o 20 e 10, tá? O 20 e 10, se eu estivesse trabalhando na base canônica, seria 20 vezes o vetor 1, 0, mais 10 vezes o vetor 0, 1. Aí não tem que fazer cálculo algum. Agora eu quero descobrir como expressar este vetor aqui, nesta base aqui do exemplo, que é a base formada pelo vetor 1, 1 e menos 1, 1. Então, se eu pegar esse resultado aqui, ó, vou pegar e botar lá para outra página aqui para enxergar. Ó. 20 e 10, né? Eu tenho que o x é o 20 e o y é o 10. Tá? Então eu substituo lá, ó, vai ficar 20 mais 10 sobre 2 vezes o vetor 1, 1, mais y menos x, ou seja, 10 menos 20 sobre 2. Tem que fazer as contas direito, com calma aqui para não errar o sinal, né? Então vai ficar 20 mais 10 dá 30 sobre 2, 15, vezes o vetor 1, 1, mais menos 10 sobre 2, ou seja, menos 5 vezes o vetor menos 1, 1. Tá? Dá para conferir aqui, ó. É só desenvolver aqui esta combinação linear, a gente vai ver que realmente, né, se eu fizer, ó, vamos fazer aqui a verificação. Claro que às vezes a gente consegue fazer mentalmente, vamos fazer aqui só para mostrar a lógica, né? Eu faço aqui, ó, qual é o resultado da primeira operação? É o vetor 15, 15. Qual é o resultado da segunda? Quando eu multiplicar aqui, ó, menos 5 vezes menos 1 vai dar 5. E na segunda coordenada vai dar menos 5. Então agora somando, ó, vai dar o vetor 20, 15 mais 5 é 20. 15 menos 5 é 10. Né? Então realmente o resultado dessa combinação linear dos vetores daquela base, ele resulta no vetor 20 e 10. Né? Só que os coeficientes desse vetor nesta base não são 20 e 10, são 15 e menos 5. Então a gente usa essa anotação aqui, ó. Ok? Ok. Ó, outro exemplo aqui, daí eu faço um outro exemplo apenas para ilustrar a utilização da fórmula com coeficientes negativos, né? O x aqui é menos 8, o y é menos 16, mas a lógica é a mesma. Soma aqui, divide por 2. E aqui subtrai nessa ordem, y menos x sobre 2 vai dar menos 12 vezes o vetor 1, mais menos 4 vezes o vetor menos 1. Né? Então, este vetor nessa base B é o vetor menos 12 menos 4. Né?
porque esta é a combinação linear dos elementos da base que produz o vetor menos 8, menos 16. Na base canônica, esse vetor é o menos 8 vezes o vetor 1, 0, mais menos 16 vezes o vetor 0, 1. Né? O que eu quero mostrar com esses exemplos, né, pessoal, é que a gente tem que procurar abstrair essa ideia, esse conceito. Ó. No caso do R2, né, as bases, sejam quais elas forem, elas têm exatamente 2 elementos na base. Tá? Tem exatamente 2 elementos. Todas as bases do R2 têm exatamente 2 elementos. Então é a partir desses 2 que a gente gera as combinações lineares para obter os demais. Então, assim, ó, um conceito relacionado com este exemplo é o conceito de espaços vetoriais de dimensão finita. Né? Então, esse conceito diz o seguinte: se um espaço vetorial V é gerado por um conjunto finito de vetores, digamos V1, etc., Vn, então o V é dito um espaço vetorial de dimensão finita igual a N. E a gente representa isso, né? Dimensão de V igual a N. Então, assim, ó, no nosso dia a dia, né, na nossa vida e nas aplicações da matemática, os espaços vetoriais, o R2 e o R3, são exemplos de espaço vetorial de dimensão finita. Né? O R2 é um espaço vetorial de dimensão 2. Por quê? Porque a base canônica do R2 tem exatamente 2 elementos. Né? Ó. Então, esse espaço vetorial, que é o representado lá pelo plano XY, né, é um espaço vetorial de dimensão finita, e a dimensão deste espaço vetorial é 2. Né? Isso significa que todas as bases do R2, né, incluindo-se aqui a base canônica, tem 2 elementos. Né? Tem 2 vetores para, a partir das combinações lineares desses 2 vetores linearmente independentes, gerar todos os demais. Como, por exemplo, esta igualdade aqui. Se for uma outra base diferente da base canônica, como a gente viu no exemplo anterior, vai ter uma outra combinação linear, mas a ideia é que toda a base do R2 tem exatamente a mesma quantidade de vetores, ou seja, 2. No caso do R3, né, aqui eu vou escrever aqui, corrigir aqui. As bases têm 3 vetores, então a dimensão do R3 é 3. Né? Por exemplo, a base canônica do R3, formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 nesta ordem. Né? Esta é a chamada base canônica do R2. A gente já viu que esse conjunto aqui é linearmente independente, né? Porque qualquer combinação linear desses 3 vetores igual ao vetor nulo do R3 só tem a solução trivial, e todo vetor do R3 é resultado desta combinação linear x, y, z igual a x vezes o vetor 1, 0, 0, mais y vezes o vetor 0, 1, 0, mais z vezes o vetor 0, 0, 1. Então a dimensão do R3 é igual a 3, o R3 é um exemplo de espaço vetorial de dimensão finita, significa que todas as bases do R3 têm 3 vetores linearmente independentes. Né? Essas condições são importantes. Né? Não basta ser 3 vetores. Se forem 3 vetores LD, aí não vai ser uma base do R3. Né? Um exemplo para mostrar que existem espaços vetoriais de dimensões maiores, ó, é o conjunto das matrizes 2×2, com coeficientes reais. Tá? Esse espaço vetorial ele tem dimensão 4, né? Porque esta aqui, ó, é a base canônica do conjunto das matrizes 2×2, né? Formado por essas matrizes 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Né? Toda a matriz do R4 é uma combinação linear dessas 4 matrizes aqui. Ó. E esse conjunto é, evidentemente, linearmente independente. Se vocês fizerem uma combinação dessas 4 matrizes igual à matriz nula, que é formada por 0, 0, 0, vocês vão ver que a única combinação possível é com todos os coeficientes iguais a 0. Então, assim, o que a gente está vendo até agora? Né? Que para determinar os coeficientes de um vetor numa base, o que a gente está fazendo é resolver sistemas de equações. Então, o método é através da resolução de sistemas. No entanto, existe um outro método de cálculo dos coeficientes baseado numa operação que chama produto escalar. E esta operação, ela leva a uma economia de esforço no cálculo dos coeficientes, né?
porque tu não precisa desenvolver um sistema de equações. Existe uma fórmula, digamos assim, pronta, né, para o cálculo dos coeficientes, que deixa a pessoa livre, digamos assim, de montar o sistema, desenvolver e resolver, né? Isso exige esforço, evidentemente. Claro que também o cálculo dos coeficientes usando o produto escalar também exige algum esforço, mas em geral o esforço é menor usando o produto escalar do que resolvendo o sistema, tá? No entanto, né, para que seja possível usar este produto escalar, ele tem que ser definido, né? Ele tem que existir uma fórmula de calcular o produto escalar. Então vamos ver como é que isso é feito no R2 e no R3. Produto escalar, né? Então, este produto, no caso dos vetores do R2, digamos que eu tenha lá dois vetores U, o vetor U1, U2, e V, o vetor V1, V2, o produto escalar, que é esse pontinho aqui, ó, né, é o resultado da multiplicação U1, V1, somada com a multiplicação U2, V2, tá? Então essa aqui é a definição de como calcular o produto escalar no R2. E no R3, se eu tiver os vetores U e V com coordenadas U1, U2, U3 e V1, V2, V3 respectivamente, então o produto escalar que tem a mesma notação, ó, U.V, então esse pontinho aqui, ó, é mais ou menos ali, é quase na altura, né, na parte superior ali das letras, tá vendo? Ele não é exatamente o símbolo da multiplicação, né, que a gente vê em alguns livros, é um pontinho, né, mas esse aqui é um ponto que denota o produto escalar. Isso é importante a anotação, tá, pessoal? Porque existem outras operações com vetores, existe um produto chamado produto vetorial, no R3, né? Então é preciso usar a anotação correta. Então, o ponto V denota o produto escalar. Então, a mesma coisa, vejam a definição. O 1 multiplicado por V1, mais o 2 multiplicado pelo V2, mais o 3 multiplicado pelo V3. Tá? Então, esses produtos aqui, no R2 e no R3, eles vão ter diversas aplicações relacionadas com cálculo de ângulos entre vetores, módulo ou norma ou comprimento de vetores e outras aplicações. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Cálculo do produto escalar entre o vetor 1, 2 e o vetor menos 2, 1. Então, aqui, ó, eu recomendo, né, fazer assim para facilitar o desenvolvimento desses cálculos, colocar um vetor alinhado com o outro, assim, um acima do outro, né, uma linha, o vetor U, digamos, 1, 2, na linha de baixo, o vetor V, menos 2, 1, para que as coordenadas fiquem mais ou menos alinhadas aqui, ó. Então, produto escalar U, ponto V, multiplico a primeira com a primeira, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 1, dá menos 2 mais 2, que é 0. Né? Então, produto escalar U, ponto V, é igual a 0. U, produto escalar V, é igual a 0. É assim que a gente lê esta igualdade. O produto escalar entre U e V é igual a 0, neste primeiro exemplo. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não, Sérgio. Ok. Então, vamos ver um exemplo aqui do produto escalar entre dois vetores do R2. O vetor 2, 0 e o vetor 3, 3. Então, faço aqui a escrita dos vetores de maneira alinhada, aqui, ó, o vetor 2, 0, o vetor 3, 3. O ponto V, o produto escalar entre U e V é 2 vezes 3 mais 0 vezes 3, 6 mais 0, que é 6. Então, neste exemplo 2, o produto escalar de U e V é 6. No R3, vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, ó, dados vetores, U, que é o vetor 2 menos 1, 1, e V, o vetor 1, 1, 2, calcular o produto escalar U ponto V. Então, eu escrevo aqui na primeira linha o vetor 2 menos 1, 1, segunda linha o vetor 1, 1, 2, e faço lá U ponto V. 2 vezes 1, mais menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 2. Somando as quantidades, 2 menos 1 mais 2, 4 menos 1 dá 3. Então, esse é o resultado do produto escalar entre esses dois vetores aqui. Então, pessoal, quando é que a gente
utiliza o produto escalar para identificar ângulos entre vetores. Por exemplo, nesse caso particular, entre outros. U e V são ditos vetores ortogonais se o produto escalar U.V for igual a zero. E a notação é, essa notação aqui, ó, é como se fosse um T maiúsculo, né, virado de cabeça para baixo. Tá? U é ortogonal a V, ou U é perpendicular a V. No caso dos vetores do R2 e do R3, isso equivale a dizer que o ângulo entre os dois vetores é 90 graus, quando eles forem vetores não nulos, tanto U quanto V. No exemplo 1 acima, os vetores 1, 2 e V menos 2, 1 são ortogonais, porque o produto escalar U.V é igual a zero. Então o ângulo entre esses vetores é igual a 90 graus, como vemos no gráfico abaixo aqui, ó, obtido no GeoGebra Online. Não sei se vocês conhecem esse software aqui? Sim. Tá. Então, assim, ó, deixa eu mostrar aqui vocês. Vocês podem utilizar o GeoGebra para desenhar curvas, desenhar vários tipos de conjunto de pontos, né? E uma das possibilidades é desenhar vetores, né? Que eu vi aqui, eu conheço sim há pouco tempo esse software, tenho utilizado aqui por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, isso aqui é quando a gente abre, né, geogebra.org/classic. Então, tem essas opções aqui, ó, que eu quero desenhar um vetor, né? Ó, então, por exemplo, vetor 1, 2, aí tu coloca aqui ele saindo da origem, e aí chega lá no ponto 1, 2, ó, que é esse o exemplo aqui, ó. Vetor 1, 2 e o vetor menos 2, 1. Ó. Aí vai lá, aí sai da origem e chega no ponto menos 2, 1. Então dá para ver aqui, ó, que o ângulo, né, entre esses vetores é 90 graus. Ó. Ó. Tá? Isso também é uma consequência do produto escalar, né, que nós vimos ali no exemplo anterior. Então esse gráfico até transportei para cá para mostrar, né, que quando os vetores são não nulos e o produto escalar entre eles é igual a zero, é porque o ângulo entre os dois vetores dados é igual a 90 graus. Um outro exemplo, né, os vetores 2, 0 e 3, 3, eles não são ortogonais, porque o produto escalar é 6, que é positivo. Quando o produto escalar é positivo, é porque o ângulo entre os dois vetores é menor do que 90 graus, que é o caso aqui, né? Esses dois vetores, eles formam, na verdade, um ângulo entre eles de 45 graus, como está mostrado aqui na figura. Ó, tá aqui o vetor 2, 0 e aqui o vetor 3, 3. Bom, alguma pergunta, Pedro? Sobre os exemplos. Então, quando é que um conjunto de vetores, né, ou quando é que conjuntos de vetores são chamados de conjuntos ortogonais? Então, um conjunto B formado por vetores V1, etc., Vn, é dito ortogonal se os vetores são ortogonais 2 a 2, isto é, se o produto escalar VI.VJ é igual a zero para todo I diferente de J. Tá? Então, vocês, para verificarem esta propriedade, né, tem que pegar dois vetores diferentes dentro do conjunto e calcular o produto escalar. Se, a partir de todas as escolhas possíveis, de dois vetores diferentes, o produto escalar der sempre zero, é porque o conjunto é ortogonal, já que os vetores são ortogonais 2 a 2. Tá? Então, esses conjuntos têm diversas propriedades que eu estou destacando aqui na tela. Primeira, se o V1, Vn, se o B, desculpe, V1, Vn é um conjunto ortogonal de vetores não nulos, então eu tenho N vetores não nulos, então esse conjunto B é um conjunto de vetores linearmente independentes. Tá? Então, essa é uma propriedade que vocês já podem usar a partir de agora. Em vez de agora, como é que a gente vinha fazendo aqui até agora para demonstrar que um conjunto é LI? Tinha que fazer aquele sistema de equações igual ao vetor nulo e provava que a única solução possível era a solução trivial. Agora não.
Se vocês conseguirem verificar que o conjunto é ortogonal e todos os vetores são diferentes do vetor nulo, é porque o conjunto é LI a partir dessa propriedade. E num espaço vetorial V de dimensão igual a n, todo conjunto ortogonal de n vetores, V1, etc., Vn não nulos, é uma base do espaço vetorial V. Então é uma forma mais rápida, né, de identificar que um conjunto de vetores é uma base. Se eu tiver n vetores não nulos num espaço de dimensão n, e esses vetores forem ortogonais, então automaticamente é uma base do espaço vetorial considerado. Então uma base B formada por vetores V1, etc., Vn, de um espaço vetorial V, é dita ortogonal se os seus vetores são 2 a 2 ortogonais, isto é, o produto escalar formado por dois vetores diferentes é igual a zero para todo par possível de ser escolhido dentro daquele conjunto. Tá? Então a gente sabe, por exemplo, que as bases canônicas do R2 são bases ortogonais. Né? Lembrando, ó, no caso do R2, né, a base canônica da R2 é a base formada pelo vetor 1, 1, 0, né, e 0, 1, certo? Essa é a chamada base canônica, né? O nome canônica significa uma base muito simples, porque os coeficientes dos vetores são zeros e uns, né? Então é fácil de saber qual é a combinação linear entre esses dois vetores, por exemplo, que resulta no vetor xy. É x vezes o primeiro vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1. E vejam que o produto escalar desses dois vetores ó, vai ser zero. É fácil de fazer aqui o cálculo, né? Ó, o vetor 1, 0. Produto escalar, o vetor 0, 1, né, vai dar 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. 0 mais 0, que é igual a 0. Né? Então, esses dois vetores são ortogonais. Ora, dois vetores não nulos e ortogonais automaticamente são uma base do R2. Né? E no R3, a base canônica é formada por os três vetores que dão as direções respectivas dos eixos x, y, z, respectivamente, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Essa é a base canônica do R3. Só que aqui, né, pessoal, como são três vetores, a gente tem que fazer o produto escalar de todas as combinações possíveis, escolhendo dois vetores diferentes. Por exemplo, vamos pegar os dois primeiros. Ó, faço o produto escalar aqui. Vamos botar o pontinho. Vamos fazer aqui. Escolho o produto escalar do primeiro com o segundo. Vai ficar 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, mais 0 vezes 0. Eu tenho aqui 0 mais 0 mais 0, que dá 0. Né? Depois, o primeiro com o terceiro. Vamos fazer aqui. Primeiro com o terceiro vetor. 1 vezes 0 mais 0 vezes 0. Né? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, mais o terceiro com o terceiro. 0 vezes 1. Todos esses produtos resultam em parcelas iguais a zero, somando dá zero. Né? E, finalmente, né, se eu fizer o produto escalar do primeiro com o terceiro vetor. Está faltando um parênteses ali. Vou botar aqui. Então, vejam, ó, vai ficar 0 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 0. 0 mais 0 mais 0, que dá 0. Então, como esses vetores
são ortogonais 2 a 2, o conjunto B formado por esses três vetores é uma base ortogonal, né? Tá? Então, tanto a base do R2, a base canônica do R2, quanto a base canônica do R3 são bases ortogonais, né? Certo? Então, vejam que no caso de um conjunto com três vetores do R3, vocês têm que fazer este raciocínio aqui, essa verificação, ó. O produto escalar de dois vetores, considerando todas as combinações possíveis, né? O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. Não precisa trocar a ordem, não interessa, né? Porque o produto escalar é comutativo, né? Então, no cálculo do produto escalar, num conjunto de três vetores, são três combinações possíveis, né? Muito bem. Então, algumas bases diferentes, né? Das bases canônicas do R2. Ó. Essa base aqui, formada pelo vetor 1, 1 e menos 1, 1, também é uma base ortogonal do R2. Né? Porque se eu fizer o produto escalar do vetor 1, 1 com o vetor menos 1, 1, vai resultar 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, menos 1 mais 1, que dá 0. Então, esses dois vetores realmente são ortogonais. Esta é uma base ortogonal, ó, porque dois vetores do R2, que são vetores não nulos, né? Ó, não tem nenhum vetor nulo aqui dentro do conjunto. E que sejam ortogonais, automaticamente são linearmente independentes, e no caso do R2, automaticamente formam uma base do R2. Então, neste caso, nós temos um exemplo de uma base ortogonal do R2, que não é a base canônica, e também isso acontece no R3. Ó. Nós temos aqui, ó, essa base, o vetor 1, 1, 1, vetor 1, menos 2, 1 e o vetor menos 1, 0 e 1. Estou dizendo que essa é uma base ortogonal do R3. Então, para eu comprovar esta afirmação, eu tenho que fazer o produto escalar 2 a 2. Ó. Então, primeiro vetor 1, 1, 1, produto escalar 1, menos 2, 1. Primeiro vetor, produto escalar com o segundo. Fica 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2, mais 1 vezes 1. 1 menos 2 mais 1 dá 0. Depois aqui, ó, 1, 1, 1, produto escalar menos 1, 0, 1. Né? O primeiro vetor com o terceiro. 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 1. Menos 1, mais 0, mais 1, dá 0. E, finalmente, primeiro vetor, o segundo vetor, 1 menos 2, 1, está aqui, ó, 1 menos 2, 1, produto escalar com o terceiro, menos 1, 0 e 1. Fica menos 1 vezes menos 1, mais menos 2 vezes 0, mais 1 vezes 1. Aqui vai dar menos 1, mais 0, mais 1, que dá 0. Então, todos os produtos que são possíveis de ser realizados resultam em valores iguais a 0. Então, esses vetores são ortogonais 2 a 2. Tá? Então, é uma base ortogonal do R3. Então, como esses vetores são não nulos, esse conjunto é linearmente independente. E como a dimensão do R3 é igual a 3, este conjunto é uma base do R3. Aí vem, ó, o que eu falei para vocês. Como calcular os coeficientes numa base ortogonal. Tá? Então, o cálculo dos coeficientes de um vetor V. Ó, A1, V1, mais, etc. AN, VN, numa base ortogonal B, formada por vetores V1, etc., VN. Então, esses coeficientes aqui, ó, o A1, etc., o AN, vão ser dados por esta fórmula aqui. Ó. O AI será o V, produto escalar VI, dividido por VI, produto escalar VI, onde o I varia de 1 até N. Então, esta fórmula é uma fórmula direta de cálculo dos coeficientes numa base ortogonal. Tá? Então, vocês poderão utilizar essas fórmulas, tanto no R2 quanto no R3, usando o produto escalar como foi definido ali anteriormente. Né? Existem outras possibilidades de definição do produto escalar. Nós vamos usar aquelas que foram definidas anteriormente. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Ó, eu quero expressar no R2 o vetor 10, 20 nesta base aqui, que nós já vimos que esta base formada pelo vetor 1, 1 e menos 1, 1, que é uma base ortogonal do R2. Então, se o vetor 10, 20 é resultado desta combinação
A1 vezes o V1 mais A2 vezes o V2, evidentemente que o V1 aqui, né, pessoal, vai ser o vetor que aparece primeiro, que é o vetor 1, 1, e o vetor V2 é o vetor que aparece em segundo lugar, que é o vetor menos 1, 1. Então, tenho lá ó, o vetor 1, 1. Então, olha só que barbado aqui. Ó. O A1 é o resultado do produto escalar do V pelo V1, dividido pelo produto escalar do V1 por ele mesmo. Né? Ou seja, o vetor 10, 20, que é o que eu quero expressar, né? Produto escalar com o vetor 1, 1, que é o primeiro vetor da base, dividido pelo produto escalar do vetor V1 por ele mesmo. Aí eu faço ali, ó, no numerador, 10 vezes 1 mais 20 vezes 1, está aqui. E no denominador, mesma coisa, né? Multiplico a primeira com a primeira, 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. 10 mais 20 dá 30, divide por 2 dá 15. Então eu tenho já o primeiro coeficiente daquela combinação linear. E o A2 será o produto escalar do V pelo V2 dividido pelo produto escalar do V2 pelo V2. O V2 é o vetor menos 1, 1 e o V é o vetor 10, 20. Então eu faço ali, ó, 10, 20 escalar menos 1, 1 dividido por produto escalar do vetor menos 1, 1 por ele mesmo. Então cuida lá, ó, 10 vezes menos 1 mais 20 vezes 1 no numerador. No denominador, menos 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 1. Aqui vai dar menos 10 mais 20 e no denominador 1 mais 1. Vai dar sempre positivo aqui. Ó. 20 menos 10 dá 10. Divide por 2 dá 5. Né? Então, está aqui. Ó. A combinação linear que resulta no vetor 10, 20 a partir dos vetores V1 e V2 é 15 vezes V1 mais 5 vezes o V2. E eu faço a verificação aqui. Ó. Multiplico o primeiro por 15, o segundo por 5, desenvolvo estas multiplicações e chego à conclusão que realmente o resultado é o vetor 10, 20. Ou seja, nesta base, este vetor é o vetor 15, 5. Né? Nessa anotação aqui, pessoal, é preferível, né, porque a gente gasta menos, né? Eu ocupo uma linha só. Tem essa anotação aqui de vetor transposto, tá? Certo? Que a forma usual de representar vetores é como um vetor coluna, né? Ó, 15 e 5. Mas essa aqui é mais econômica, então eu vou dar preferência a essa anotação aqui. Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre o exemplo? Não, só. Então, para finalizar, vamos ver um exemplo aqui no R3. Ó. Bom, aqui tem outro exercício aqui no R2, tá? Então eu peço para verificar que esse conjunto aqui, ó, é uma base ortogonal do R2, peço para calcular as coordenadas deste vetor nesta base, né? Então aqui, ó, eu sei que aqui, né, é diferente de uma aula presencial, mas, né, ó, a ideia aqui é a seguinte, tem esses dois vetores, né, a gente vai geralmente denotar o primeiro vetor pela notação V1, que é o vetor 3, 4, e o segundo vetor, no caso aqui, o vetor menos 4, 3, que é o vetor V2. Né? Para diferenciar um do outro e também para representar a ideia de ordem, primeiro e segundo vetor, respectivamente. Então, faço o produto escalar, V1.V2, né? 3 vezes menos 4, mais 4 vezes 3. Tá? Lembre lá aquele negócio que eu falei, se tiverem alguma dificuldade em enxergar aqui, coloca os vetores alinhados aqui, ó. Aí fica mais fácil fazer o desenvolvimento do produto escalar, né? A primeira com a primeira, 3 vezes menos 4, mais a segunda com a segunda, 4 vezes 3. Essa é a definição, né? Multiplica, dá menos 12, mais 12, que é igual a 0. Então, realmente, esses vetores formam um conjunto ortogonal de vetores não nulos, portanto, pelas propriedades enunciadas ali anteriormente, esse conjunto é uma base do R2. Né? Daí, para eu calcular os coeficientes, considerando que esse aqui é o vetor V1, o vetor V que eu quero calcular é o vetor 15 menos 12. Então vai ficar o A1 dado por essa fórmula, V escalar V1, dividido por V1 escalar V1, ou seja, 3 vezes 15 mais 4 vezes menos 12, né? Dividido por 3 vezes 3 mais 4 vezes 4, que é o produto escalar do V1 por ele mesmo. Né?
Aqui vai dar 45 menos 48, dividido por 9 mais 16, ou seja, menos 3 sobre 25. Né? Esse é o coeficiente A1. O V2 é o vetor menos 4,3. Nosso vetor V eu repeti aqui, ó. Então, o A2 será, pela fórmula dos coeficientes, resultado do produto escalar V por V2, dividido pelo produto escalar V2 pelo V2. Faço aqui, ó, menos 4 vezes 15, mais 3 vezes menos 12. Né? Esse é o desenvolvimento do produto escalar do V pelo V2. No denominador, é o produto escalar do V2 por ele mesmo. Né? Então, fica menos 4 vezes menos 4, mais 3 vezes 3. No numerador vai dar menos 60 menos 36, dividido por 16 mais 9, ou seja, menos 96 dividido por 25. Essas são as coordenadas do vetor V nesta base, né? Menos 3 sobre 25, menos 96 sobre 25, e eu faço aqui a verificação. Ó. Fazendo a combinação linear com esses coeficientes, menos 3 sobre 25 vezes V1, mais menos 96 sobre 25 vezes V2, resulta menos 3 sobre 25 vezes o vetor 3, 4, somado com menos 96 sobre 25, multiplicado pelo vetor menos 4, 3. Né? Multiplico, aqui vai dar menos 9 e menos 12 sobre 25 na primeira multiplicação, e aqui na segunda vai dar 384 sobre 25 e menos 288 sobre 25. Somando as quantidades correspondentes, fica menos 9 mais 384 sobre 25, e menos 12 menos 288 sobre 25, ou seja, somando aqui vai dar 375 sobre 25, menos 300 sobre 25, ou seja, o vetor 15 menos 12, que é o vetor que realmente deveria dar. Tá? Então, vocês comparando, né, o cálculo desses coeficientes aqui, ó, o A1 e A2, em particular neste exemplo, que as soluções são números fracionários, é muito mais fácil de calcular do que resolver um sistema com duas equações e duas incógnitas. Tá? Aqui no exemplo final, para citar um caso do R3, né? Vamos considerar essa base aqui, ó, a base 1, 1, 1, 1, menos 2, 1 e menos 1, 0 e 1, né? Que a gente viu ali anteriormente que é uma base ortogonal do R3. Então eu quero expressar um vetor qualquer, x, y e z, nesta base B. Então, como eu preciso do produto escalar dos elementos da base por eles mesmos, né? Ó, então esse aqui é o vetor V1, que é o vetor 1, 1, 1, o vetor V2, 1, menos 2, 1, e o vetor V3, menos 1, 0 e 1. Então eu faço o produto escalar de cada um deles por eles mesmos. 1, 1, 1, escalar 1, 1, 1. Então está aqui o desenvolvimento, 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, dá 3. Depois, produto escalar do segundo vetor V2 pelo V2. 1 vezes 1, mais menos 2 vezes menos 2, mais 1 vezes 1. Dá 1 mais 4 mais 1, dá 6. E, finalmente, o vetor V3 pelo vetor V3. Menos 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 1. 1 mais 0 mais 1, que dá 2. Né? Então, só faltou aqui esse desenvolvimento que eu vou completar aqui. Então, nós temos os produtos dos elementos da base por eles mesmos. Agora, eu vou calcular os coeficientes, né, usando essa fórmula. O AI é igual a V escalar VI por VI escalar VI. Né? Então, vai ficar o vetor V, que é um vetor XYZ desconhecido, né? Esse vetor aqui é um vetor qualquer, né? Do R3. Produto escalar com o vetor 1, 1, que é o primeiro vetor da base, dividido pelo V1 escalar V1, que a gente já calculou ali que vale 3, né? Então aqui, ó, só falta calcular o numerador. Ó, x vezes 1 dá x, mais y vezes 1 que dá y, mais z vezes 1 que dá z. Então aqui eu tenho o primeiro coeficiente da combinação linear. X mais y mais z sobre 3 é igual a 1. Aí vem o A2, né? Resultado do produto escalar V por V2 dividido pelo V2 escalar V2. Fica XYZ, que é o vetor qualquer do R3, produto escalar com o vetor menos 1, menos 2 e 1. Né? X vezes 1 dá X, Y vezes menos 2 dá menos 2Y, Z vezes 1 dá Z. Soma tudo isso, X menos 2Y mais Z,
divide por 6, que é o produto escalar do V2 pelo V2, né? A gente já viu ali na parte superior. E finalmente, ó, o A3, produto escalar V por V3, dividido pelo produto escalar de V3 por ele mesmo. Fica x, y, z, produto escalar menos 1, 0 e 1, dividido pelo produto do V3 pelo V3. O V3 pelo V3 a gente já calculou ali antes, que é 2, né? Então só falta calcular o numerador. X vezes menos 1 dá menos x. Y vezes 0 dá 0 e z vezes 1 dá z. Ou seja, é menos x mais z sobre 2. Então eu tenho aqui, ó, a combinação linear que resulta do vetor x, y, z do R3, que é x mais y mais z sobre 3 vezes o vetor 1, 1, 1, mais x menos 2y mais z sobre 6 vezes 1 menos 2, 1, mais menos x mais z sobre 2 vezes o vetor menos 1, 0 e 1, é a fórmula que expressa qualquer vetor do R3 na base B, obtida de forma direta usando o produto escalar. Tá? Então é muito mais econômica esta solução do que resolver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, daria muito mais trabalho. Então aqui um caso particular, aqui é apenas uma aplicação direta da fórmula, né? Se eu quiser, agora aqui, ó, eu quero expressar esse vetor, o 10, 5, menos 3, nessa base. Como é uma base ortogonal, né, a gente não precisa mais resolver um sistema. Ó. Eu substituo as coordenadas desse vetor aqui, 10, 5, menos 3, nessas fórmulas aqui, ó, x mais y mais 3 sobre 3 e assim sucessivamente, tá? E aí eu terei, né, a resposta, após os cálculos intermediários aqui, que o vetor v 10, 5, menos 3 é 4 vezes o vetor 1, 1, menos 1 meio, vezes o vetor 1, menos 2, 1, menos 13 sobre 2, vezes o vetor menos 1, 0 e 1. Né? Então é um esforço muito menor do que seria resolvendo um sistema 3x3. E aqui eu faço a verificação, né, desenvolvendo esta combinação linear, multiplicando os vetores pelos seus respectivos coeficientes, né? Aqui vai dar o vetor 4, 4, 4, aqui vai dar o vetor menos 1 meio, 1 e menos 1 meio, e aqui vai dar o vetor 13,5, 0 e menos 13,5, somando 4 menos 1 meio mais 13 meios na primeira coordenada, 4 mais 1 mais 0 na segunda coordenada, e 4 menos 1 meio menos 13 meios, obtenho que o resultado final é o vetor 21 menos 1, que é 20, dividido por 2, 10. Segunda coordenada é 5, e 8 menos 1 menos 13 é 8 menos 14, que é menos 6, dividido por 2 dá menos 3, que é o vetor V considerado ali inicialmente. Né? Certo? Então, com isso, né, pessoal, o que eu quero deixar de ideia para vocês é que as bases ortogonais, elas são as bases preferíveis, né, são as bases que são muito mais vantajosas a gente trabalhar. Porque o cálculo dos coeficientes, ele é obtido de forma direta através daquelas fórmulas envolvendo o produto escalar. Tá? Então, sempre que possível, né, a gente trabalha com bases ortogonais. É por isso que existe, inclusive, um processo chamado de processo de ortogonalização, que quando uma base não é ortogonal, tu transforma ela em ortogonal para tirar proveito, né, dessas fórmulas de cálculo dos coeficientes. Tá bom? Então, essa é a principal mensagem aqui da aula de hoje, né? A economia de esforço no cálculo dos coeficientes quando se trabalha com bases ortogonais. Tá bom? Alguma pergunta? Não, senhor. Então tá, aqui ali na apostila vocês têm alguns exercícios, tá, sobre bases ortogonais, então vocês podem tentar resolver. Na semana que vem a gente vai continuar falando dessas propriedades, e como a gente vai estar já no mês de novembro, né, na próxima semana vai ser dia 3 de novembro, a próxima terça-feira, a gente já vai começar a falar sobre os últimos tópicos aí do nosso curso, que são as transformações lineares. Então, acho que eu vou fazer uma aula ali na primeira parte sobre uma conclusão, digamos assim, dessas operações com bases ortogonais, e passar para o próximo assunto aí,
que são as transformações lineares. Então tá, pessoal. Se vocês não têm perguntas... deixa eu só comentar, né, que eu vi lá a avaliação, apenas uma pessoa respondeu a avaliação intermediária das disciplinas de graduação aqui nessa turma. E a Pró-Reitoria de Graduação solicitou que a gente desse um retorno para vocês. Então, assim, eu entendo que, sei lá, vocês estão ocupados e tal, mas seria bom, na etapa final, lá, que é no finalzinho desse semestre, vocês participassem e dessem uma opinião, porque a universidade, né, ela procura melhorar o seu atendimento, melhorar os recursos, a infraestrutura, enfim, né, e a nossa própria atuação através também de algumas sugestões que venham através das avaliações, tá? Mas, de qualquer maneira, está registrado aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Até terça-feira. Até essa.